boa tarde, boas-vindas a todos e todas essa nossa live com o John Hartung. O meu nome é André Monteiro, eu sou psicólogo e treinador de EMDR aqui no Brasil e em Portugal. É um prazer receber vocês aqui e é um prazer receber o John Hartung, que vai falar sobre resiliência. O John tem uma longa história no EMDR, é um dos organizadores, das pessoas que treinou os principais treinadores da América Latina no início do EMDR, aqui na América Central e América do Sul. Eu tive a honra de ser credenciado como facilitador ainda pelo John em 2005. Tem aqui um livro dele, dos principais, que é ligado à Psicologia Positiva e EMDR. Este livro foi traduzido para o português. Psicologia da Energia e EMDR combinando as forças para otimizar o tratamento. Então, o John tem uma longa história com EMDR, é um dos pioneiros e é um prazer recebê-lo aqui. So it's a pleasure to have you here with us. I'm saying that you're the pioneer of EMDR and one of the main responsible professionals for the trainers in Latin America, and that I was evaluated to become a facilitator with you once that you came here to Brasilia. So it's a great pleasure to have you here with us, talking about resilience. So the few words are that I live in Colorado Springs, and for 20 years while doing psychotherapy, I was also an executive coach at a center here. There's a campus here called the Center for Creative Leadership. Eu já há uns 20 anos eu estava trabalhando com psicologia, mas também, além disso, eu trabalhava como coach de executivos, uma região aqui em Colorado Springs, nos Estados Unidos, no estado do Colorado. So one of the things I learned from being an executive coach, that traditional coaching is okay, but it doesn't go far enough. So I was motivated to develop a sort of therapeutic protocol to go along with traditional coaching. Uhum. Então, eu estava trabalhando como coach executivo, mas fiquei com essa impressão de que essa atividade não ia muito longe. E aí eu quis idealizar um protocolo que permitisse um aprofundamento desse trabalho. And the second thing in Colorado Springs is that we have the United States Olympic Training Headquarters here, and the museum is being completed now. So I also had a chance to work with athletes, Olympic athletes. And the traditional athletic coaching was also limited. Eu também tive o prazer de trabalhar com atletas olímpicos, porque aqui no Colorado temos um centro muito importante ligado à preparação de atletas. E o que eu me dei conta é que também a parte de coaching associada a um desenvolvimento, a um aprimoramento de performance de atletas também estava restrito. So, for these two reasons and many others, então, por esse motivo e vários outros, back in 2009, this is where this comes from, I developed these protocols for working with people who wanted to make life better, not just to fix negative life, but to make positive life more exuberant. Então, a partir de 2009, eu comecei a elaborar alguns protocolos que permitissem às pessoas terem uma vida não só mais positiva, mas também uma vida mais exuberante. But I was one of the very, very few who worked in performance and positive psychology. The other group was Andrew Leeds and Debbie Korn, K-O-R-N. Some of you might know those names. E eu era desse grupo mais específico focado no coaching e na psicologia positiva em especial. O outro grupo era composto pelo Andrew Leeds e a Deborah Korn, que nós conhecemos principalmente pelo protocolo do DIR, do desenvolvimento e instalação de recursos positivos.
I mention this not to be critical, but to remind us all that EMDR is almost entirely trauma-focused. It really has very little to say about positive psychology and resilience. Eu gosto de falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que o EMDR tem sido muito voltado para um foco de tratamento de trauma. E ele acaba abordando pouco a psicologia positiva e a resiliência. So I finish this introduction now to remind you all that there is a lot of work outside of trauma. It includes not just leaders, not just athletes, but anybody who would like life to be better, not just less bad, but better. Eu estou falando essas coisas só para mostrar para vocês o quanto que existe para além do trabalho com trauma e que o EMDR pode fazer parte disso. Isso não se restringe somente a uma intervenção com líderes, com atletas, mas as pessoas que querem que a vida seja melhor e não apenas menos pior. And by the way, this protocol that I will be teaching you now is the only one that is being promoted in the United States and most of the world. It's really kind of left out of the EMDR literature. E esse é o protocolo que eu vou mostrar para vocês agora. Acho que o único que tem sido realmente promovido aqui nos Estados Unidos, porque a literatura do EMDR tem sido mais voltada para tratamento de trauma. Então, esse aqui tenta preencher essa lacuna bibliográfica. So, I'd like to just mention one more thing, and then we'll get into the protocol. Gostaria de dizer só mais uma coisa, e aí em seguida nós adentramos o protocolo. Some of you will be listening to me and say, there's nothing new there. We already studied that in phase 2. Alguns de vocês podem me ouvir aqui e pensar, mas não tem nenhuma novidade nisso aí. Tudo isso aí a gente já estudou na fase 2 do treinamento básico. And those of you who don't remember, I will now tell you about the resilience test in the middle of phase 2. E para aqueles de vocês que não se lembram, eu vou destacar o teste da resiliência, que é empregado no meio da fase 2. Now, if you look in your manual, you will see that, first of all, in phase 2, we ask the person to develop some internal positive qualities. Então, se vocês derem uma olhada no manual de vocês, em especial na fase 2, vocês vão ver que existe lá uma instrução para que o paciente desenvolva dentro de si algumas qualidades positivas. And once they find themselves in a positive state, then we do bilateral, because now they are in the narrative memory. This is the limbic system. Here's the amygdala, and here's the hippocampus. They're in the hippocampus, and we are going to strengthen that with bilaterals. E quando a pessoa entra num estado positivo, nós acrescentamos o estímulo bilateral, porque a pessoa se encontra nesse estado que é ligado no sistema límbico, aqui a amígdala e aqui o hipocampo. E quando utilizamos o estímulo bilateral, parece haver um reforço desse estado. And during phase 2, we presume that the person is strengthening the neural pathway in the hippocampus, and this helps to strengthen it. We have some research on that. E nós supomos, então, que quando fazemos essa estimulação bilateral e a pessoa se encontra nesse estado positivo, isso reitera, reforça esse estado aqui no hipocampo, e nós temos algumas pesquisas para dar o apoio para essa hipótese. And then we say to the client, let's test your special place now as a resource. E aí depois nós dizemos para o paciente, agora vamos testar este seu lugar especial para conferir como é que o lugar, né, o seguro, o lugar tranquilo, como é que ele se comporta nesse teste.
And here's how we do it. We say, bring up a very small, disturbing thought, which goes into the amygdala. And then we say, now come out of that disturbance or recover or test your resilience. Nós então pedimos para o paciente trazer uma recordação de perturbação reduzida, e isso significa a pessoa entrar num primeiro contato com a amígdala, que é o nosso órgão de identificação de perigos do ambiente, e depois queremos que você saia desse estado e vá para esse outro estado de mais resiliência, de mais de um estado mais positivo, saindo desse negativo e deslizando na direção desse positivo. And if the client is all alone, able to leave here and go into the natural recovery pathway, we applaud them. E se o paciente consegue sozinho, por conta própria, sair desse estado negativo e entrar nesse caminho neurológico de recuperação, nós vamos aplaudi-lo. And if they cannot, then we say, one of the things I can do is help you learn more strengths here so that you know where to go when you go into amygdala disturbance. So you know where to go. E caso o paciente não consiga fazer isso, nós vamos dizer, olha, então vou ensinar algumas outras estratégias para fortalecer essa sua capacidade de sair desse estado aqui de ativação amigdalar e entrar nesse lugar mais positivo, com mais força, mais resiliência. Nós vamos ensinar outras estratégias para que você saiba quando sair desse negativo, para onde ir em relação ao positivo. And that completes the workshop. Goodbye. E isso completa o nosso workshop. Acabou, tchau. Really, it's a very simple model. I still don't know why other people haven't developed a protocol. Andrew Leeds, Debbie Korn, and I are the only ones I know of that have tested theirs. By the way, they work. They work. E eu não entendo por que mais pessoas não desenvolvem mais protocolos em relação a essa proposta. E que eu saiba, tem mais, basicamente, eu, o Andrew Leeds e a Deborah Korn, com o protocolo do DIR, que utilizam protocolos, portanto, para promover esse trajeto do caminho de recuperação do indivíduo. But I also understand that even though it's a very simple model, it took me quite a few years to develop it to this point. So I do appreciate how complex this can be. It's different from trauma. Uhum. E eu consigo apreciar a complexidade de como isso acontece, porque demorou para mim alguns anos para conseguir entender bem esse trajeto e organizar esse protocolo. Phases of EMDR, but we will not go beyond phase 2, because phase 2, as I just said, is the main protocol, and we're going to elaborate on that. Nós vamos tomar como base o protocolo das 8 fases do EMDR, mas nós não vamos além da fase 2, né, porque é toda uma elaboração e que eu quero me deter bem nessas fases aqui iniciais. Now, sometimes it's sufficient to do the protocol in phase 2, but if you need to go to 3 and 4, everyone knows what to do, so I'm not going to talk much about that. Nós vamos fazer principalmente o foco na fase 2, mas é claro que se o paciente fica mais mobilizado, nós podemos seguir com as fases 3, 4, 5, 6, 7 e 8, enfim, seguir as fases seguintes de reprocessamento, né? Mas eu não vou falar muito sobre isso aqui. So let's start with what I call step 1, because it's not really phase 1 anymore, but it's close to phase 1. But I call it steps, but you think of it as phase 1. Vocês já pensam nisso como fase 1, mas na verdade eu prefiro chamar de passo 1, porque não é exatamente seguindo todos os ingredientes da fase 1, mas é mais com alguns ajustes que eu promovi aqui.
here are the important factors from my point of view in step 1 or phase 1. Yeah, so just to clarify just a minute, please. Então, eu vou colocar para vocês que estão assistindo a nossa live o material que ele me passou para traduzir, e aí nós vamos ver bem o passo a passo desse passo 1, na fase, que seria o equivalente à fase 1, para que vocês possam acompanhar exatamente o que é que nós estamos. In the first paragraph, I remind everyone to have a really strong, loving relationship, because you as therapists might be in the role of challenging your client and you don't want to be offensive. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, eu falo sobre a importância de nós desenvolvermos uma relação amorosa com o paciente, termos isso bem fortalecido, porque pode ser que mais adiante nós desafiemos um pouco essa relação e nós não queremos que o paciente se sinta ofendido. And when you gather history, be very limited, because all we really need are 2 things. E quando você fizer esse levantamento da história clínica, que ela seja bem limitada, não precisa de muito detalhamento, porque eu quero que nós possamos nos concentrar em 2 coisas. You see the falas pasadas, we want to know when they failed, when they tried to meet their goal. And then you also want to have a lot of comments about their successes. Então, nós vamos ver quais são os fracassos, as falhas que eles tiveram no passado, mas também destacar principalmente comentários referentes aos êxitos, aos sucessos que eles tiveram. So, when I worked with Olympic athletes, I would ask them not only about their successes, but about memories of failure, because they created muscle memory that is going to get in the way of the next time. Então, quando eu trabalho com atletas olímpicos, eu pergunto para eles não somente sobre as boas memórias, mas memórias de fracassos, porque essas memórias com frequência se organizam no sentido de impedir que eles alcancem estados mais positivos. And then for dissociation, you don't need to do any inventories. Just use Jerry Puck's questions. André, do you have those in your manual? I think we do, yes. Então, não precisa usar um levantamento complicado de avaliação de dissociação do paciente, mas usar perguntas do Jerry Puck que estão incluídas no manual do treinamento básico. The next main focus is on their goals or objectives. O próximo passo é avaliar um pouco mais seus objetivos, suas metas. And by the way, this is not limited to executive coaches and Olympic athletes. Isso aqui não está restrito somente a coaches de executivos e atletas olímpicos. Here are 5 examples from my clinical history with my own clients. These are some of the things they set as their goals. Aqui são diferentes pessoas que estão listadas, que fazem parte da minha prática terapêutica, da minha prática clínica, e aqui são alguns dos objetivos de algumas das metas que eles queriam alcançar. Well, you can see that the first one might be very challenging, but for a lot of us, the second one is even more challenging, isn't it? We must talk. Vocês podem ver que esse primeiro aqui do funcionário, manter a coerência quando o chefe me critica, pode ser desafiador, mas para alguns de nós, na relação afetiva, ficar calmo quando ele ou ela diz precisamos conversar, pode ser ainda mais desafiador. The third one came from a group of psychotherapists who worked with the military in a country where the military had the bad habit of shooting protesters. E o terceiro é de um soldado que pertencia a grupos de militares em um determinado país em que os militares têm o mau hábito de dar tiros em manifestantes. And the other 2 are just 2 more examples, but you can have 100 examples here. I'll stop with these 6
Five. E aqui esses dois outros são apenas exemplos adicionais, mas você podem ter centenas. Isso aqui só para ilustrar alguns desses objetivos. Now, I usually accept whatever the objective is, because even though it's not really appropriate, it will change once we get started. So the only one I won't accept is if somebody says, I want to win and beat the competition. I will not accept that one. It creates too much anxiety. Eu aceito qualquer objetivo que a pessoa disser, até mesmo porque eu entendo que mesmo se não for um objetivo muito apropriado, à medida que a gente começar o nosso trabalho, que esse objetivo vai ser modificado, ele se transforma. Então, não me preocupo muito com esse início. O único que eu realmente não aceito é quando a pessoa diz, eu quero ganhar e destruir com a competição, porque aí eu vejo que não funciona bem como ponto de partida. Now, I'm not opposed to winning. I just find it not very interesting, and it also creates anxiety. Então, isso não quer dizer que eu me oponha a vencer, mas a questão é que eu acho que não é tão importante assim e que, na verdade, isso acaba criando uma ansiedade de desempenho desnecessária. And by the way, if you don't talk about winning, I think it frees up your client to be more likely to win. Eu acho que se você não falar especificamente sobre ganhar, isso acaba dando uma maior liberdade para o seu cliente e aí, inclusive, fica mais fácil vencer. So, for example, among my Olympic athletes, I think as a group, they have set records internationally and nationally, probably, I think 6 times, but it's not important to me, and it's not really very important to them. Alguns dos meus atletas, os atletas que eu acompanho, pertencem à equipe olímpica e eles já quebraram recordes ou nacionais ou olímpicos em, sei lá, 6 times, you said, or 16? Yeah, 6 times. 6 vezes, mas eu acho que isso não é tão importante assim. When they break a record, they come back to my session and say, okay, I broke the record. Let me tell you about something else. Então, quando eles quebram o recorde, eles voltam para a sessão e dizem, olha aí, eu quebrei o recorde, mas então, deixa eu te falar sobre alguma outra coisa aqui. But you see, to say, I must win, I must beat the competition, that takes them out of this fluidez. Mas a pessoa dizer, eu tenho que vencer, eu tenho que acabar com a competição, isso tira a pessoa dessa fluidez. So, we're ready to move on to the next page. Sure. Do not talk about trauma yet. Postpone that. It's for later. Então, nós vamos passar a mudar de página e não vamos falar ainda sobre trauma. Vamos adiar isso e falar mais para frente. Now, necessary abilities is really important to inventory. Agora, é importante fazer um levantamento das habilidades necessárias. Fortunately, in my work with professionals, they are all type A and they already have incredible talents. Felizmente, na minha prática, os meus clientes são do tipo A e eles são tão incrivelmente talentosos. And sometimes they don't. So then you apply the same measure. What are the skills necessary? Which ones do you have? Which ones do you practice? Which ones do you need? Então, em termos dessas habilidades, porque às vezes essas pessoas não dispõem das habilidades apesar dos seus talentos, eu vou perguntar de quais habilidades você precisa, quais você busca e quais você pratica, quais as que você tem. And in this paragraph, you can see how I took the 5 examples and mentioned some of the skills each one of those groups needs. E aqui, nesses parágrafos, eu peguei aqueles 5 exemplos acima e fui fui mostrando algumas dessas habilidades que essas pessoas precisam.
The second paragraph is about the skills that the therapist needs to specialize in a particular application. O segundo parágrafo já diz respeito às habilidades necessárias para o terapeuta para que ele possa se especializar em um determinado tipo de aplicação. So, for example, for leaders, I had the advantage of being in a very fine training program, and I learned what an executive profile is and how to interpret it for my client to see if they had the skills. Então, eu participo de um programa de treinamento muito avançado, muito bom. Isso significa que eu tive a oportunidade de ver exatamente o perfil do líder, quais as habilidades necessárias e utilizar esses conteúdos para fazer a avaliação dos meus clientes. And on the other hand, for my fourth example, the little guy who was bullied on the social media, we need to know about social media. We need to be experts, and we need to know how he behaves on it. Uhum. E em relação àquele quarto exemplo da pessoa ligada à mídia social, é fundamental que nós saibamos mais sobre a mídia social, sobre a dinâmica das mídias sociais e sabermos aí como que esta pessoa se comporta. So from these two skills for the client and skills for the therapist, we then go to that next session is it reasonable? Is it practical? Is it possible? Is it feasible for this person to meet the objective? E a partir desses objetivos necessários para o cliente e para o terapeuta, aí nós vamos poder ter uma avaliação de o quão possível, realista e se é possível ou não de o cliente alcançar esses objetivos. And at this point, we summarize the rest of this document to give information so they can give consent. E aí, a finalização desse primeiro passo, a gente vai fazer como que um resumo para que o cliente tenha as informações necessárias para nos proporcionar o consentimento. And now we go into step 2. E aí nós vamos para o passo 2. This is basically a matter of strengthening narrative memory. Isso aqui, basicamente, é uma questão de fortalecer a memória narrativa. Now, I want to remind you all that narrative memory is shrunken. The volumes of both hippocampi are less than average in people who have had a lot of trauma in their childhood. Então, eu acho importante destacar que, principalmente aquelas pessoas que tiveram muito trauma na sua infância, essas pessoas apresentam uma área de hipocampo mais reduzida, mais encolhida, como resultado dessas experiências. And I also want to remind everybody of the science from Northern Europe that says after really good EMDR and probably energy therapy, the volumes of both hippocampi have expanded as if they carry new information. É muito importante poder destacar o trabalho de pesquisa da Europa, no norte da Europa, que mostram o quanto que o tratamento com EMDR e também a psicologia positiva promove uma expansão, um ganho de volume do hipocampo, sugerindo, portanto, it suggests then, I just missed the last part, that the volume... As if there's something new going on there. Dando a impressão, portanto, que existe alguma coisa a mais, de novo, que esteja acontecendo nesse espaço, nesse volume. And that's because there is something new going on there. Isso, na verdade, é porque... Trauma moved from here to here. Sim, é porque houve uma mudança de informação do trauma que estava aqui mais focalizado na amígdala e que aí vai mais, se desloca para o hipocampo. And from there to long-term memory in the cortex. Então, a amígdala que vai na memória de curto prazo emocional, para o hipocampo, que é uma memória de mais longo prazo, e finalmente para o córtex, para
o registro ou armazenamento de memórias de longo prazo. And there are data for the neurological structural changes in what we call memory reconsolidation. E existem dados importantes para mostrar como que essas modificações acontecem no que é nessas transformações de memória e que é um processo que vai ser denominado de consolidação da memória. And that's why when the cognitive therapists or behaviorists say the memory is disappeared, it moves. Just a minute, there was the image froze a little bit, just to make sure that we said that The behaviorists use the word the memory extinguishes, extinction. We say no, it doesn't extinguish, it moves. Okay. It's really important. É importante esclarecer que os terapeutas da TCC vão dizer que a memória traumática se extinguiu, mas ela não foi extinta, ela se moveu. And all we're going to do in phase 2 or in this protocol, we are going to jump ahead and strengthen this part without having to move any traumas. E o que nós vamos fazer com este protocolo na fase 2 é nos adiantarmos e reforçar essa parte positiva sem termos que entrar inicialmente no trauma. So now it's a question of what kinds of qualities and virtues and characteristics do you want to strengthen in the hippocampi? E aí a questão agora é quais os tipos de habilidades, de virtudes, características que você deseja fortalecer nesta região do hipocampo. Now, in EMDR, we have a very limited list. We have the I, the C, the E, and the S. No EMDR, nós temos uma lista que é muito restrita, que é o ICES, a imagem, crenças, emoções, sensações físicas. In this protocol, we expand that list to include behavior, movement, and posture, and some other things. E neste protocolo, nós ampliamos isso para esse básico para incluir comportamento, movimento, postura e algumas coisas a mais. And when you do this, you move from the ICES acronym to the, in English, Basic ID acronym. E quando nós fazemos isso, nós vamos mudar do acrônimo ICES, que é o que tem sido utilizado principalmente no EMDR, para o acrônimo Basic ID, que seria como a identidade básica do inglês, mas cada letrinha significando uma coisa que nós vamos ver em seguida. Now, in Spanish, Basic ID, along with trigger, translates into... Agora, em espanhol... Dices así. Sim, e em espanhol, essa mudança é avaliar, a mudança desse acrônimo vira o dices así, que também temos utilizado nas nossas fichas de trabalho, principalmente na fase 8. Does it exist in... Can you get an acronym out of all those elements? Actually, we've included the dices así in the phase 8 as a part of the reevaluation. Beautiful. It's handy because it's to remember if anything is missing during the work. É importante usar esse dices así, ou esses acrônimos, né, com essa composição por iniciais das diferentes palavras, porque ajuda o terapeuta a organizar o seu trabalho e a não se perder e esquecer de averiguar algum item. André, my system is weakening. I have a question. Would you be willing to just go through and summarize quickly number 3, ending with drugs and diet, and then I will talk after that. Would you be willing to do that? Because I think you might lose me. Okay. And I also, when you get to number B for behavior, I have TAT and EFT. There are several things about that. The first thing is that the EMDRIA community, EMDRIA,
allows us to do anything we wish in phase 2. So this is legal. Okay. The book you showed has TAT and EFT in there. Basically, Andre, it's any resource that works at this point, that is positive, that's helpful, that strengthens hippocampus. Ok. Então, nós vamos fazer uma revisão rápida dessa composição do Basic ID. Ele está pedindo para eu falar um pouco mais, porque a conexão dele já não está ali muito boa. E uma das coisas que ele quis destacar é que no B, que significa do basic, né? B, que a gente vai de behavior, e que nós vamos traduzir como, na verdade, o comportamento, nós podemos empregar também estratégias do TAT e do EFT, que estão incluídas e descritas nesse livro dele. E ele quis dar um destaque para a EMDR, a Associação de EMDR Internacional, que diz o seguinte, que para essa fase 2 de preparação e estabilização do paciente, nós podemos usar basicamente qualquer tipo de recurso. Então, que está tudo bem, nós podemos empregar algumas dessas técnicas adicionais para ajudar o paciente a fortalecer o seu, no caso, o seu hipocampo. Other tools are used is because EMDR doesn't have very much to offer. In order to get a person to the positive where we can use a bilateral, you need to use other tools to help them get there, including breath, especially breath. Go ahead. É importante nós podermos reconhecer que o EMDR não nos proporciona muitas opções de levar o paciente para esse estado positivo. É bom para trabalhar o trauma, mas por isso nós recorrermos a algumas outras técnicas, como o FT, o TAT, e principalmente respiração, né? Que a respiração é fundamental para ajudar o paciente a se estabilizar e a ficar mais preparado para o trabalho de trauma propriamente dito. Eu vou passar aqui só, então, um resumo desse componente do Basic ID para vocês terem uma maior clareza. Então, ficou aqui, aqui o Basic ID. Então, o B, Behavior, né, que do Basic, na verdade, nós vamos traduzir para C, comportamento. Depois vem o A para afeto, que está ligado também à emoção. Esse material vai ser disponibilizado no nosso site, lá do Espaço da Mente, fiquem tranquilos. Depois vem o S para sensação. Depois temos o I de imagens. Não é só imagem de trauma, mas pelo contrário, mais do que isso, imagem de visualização, de imaginação. O C de cognitivo ou pensamento. Então, aqui ficou o basic. E depois, em seguida, temos ainda o ID, ou ID. O segundo I é de interpessoal e o D refere-se a drogas e dietas. E também ligado ao estilo de vida da pessoa. Okay, I think I covered the basic ID. Very good. Just to remind everybody, there is a second place where we test someone's resilience. Só para lembrar vocês que existe um segundo lugar onde nós podemos testar a resiliência. And I'm talking about standard EMDR now. Eu estou falando aqui no caso do EMDR clássico. It's when we meet the client who's been avoiding, distracting, forgetting, denying, pretending, etc., for many years. Quando nós encontramos com aquele paciente que tem evitado, fugido, imaginado por muitos anos, né? E escapado do contato. And then we say, now I'm going to ask you to talk about the things that you cannot talk about. Does this remind us of Flash? E aí nós vamos dizer para essa pessoa que evita a todo custo falar sobre as suas coisas, que tal você falar sobre as coisas que você não consegue falar? E nós podemos fazer uma referência à técnica do Flash, né, que permite o tratamento sem que a pessoa tenha que entrar nesse conteúdo. And you see the difference between Flash and Standard. Standard says, no, you must talk about it.
at it. Just a minute, I'm losing you. There was a problem there again. Yeah, I saw that. Yeah. Mhm. Standard EMDR says go to the person's history and ask them to talk about and visualize and feel what they have not been talking about, visualizing, or feeling. Então, no protocolo ou no EMDR clássico, nós vamos pedir para o paciente, logo de saída, para pensar, sentir e falar sobre aquelas coisas que durante anos eles têm tentado não pensar, não falar, não sentir. So you can see here's another place for resilience training. Então vejam que aqui é mais um lugar para o treinamento da resiliência. Because as soon as a person begins to talk about the history, we say, we are running out of time. Now I want you to show me how you forget about that and put it off to the side when you're not in my office. I want you to show me. E quando a pessoa começa a falar sobre essas coisas, muitas vezes vamos dizer, olha, infelizmente o nosso tempo está acabando e eu quero que você me mostre como é que você tira isso da sua mente, como é que você deixa isso de lado para que nós possamos finalizar a nossa sessão. And if they cannot let it go or contain it or forget about it, we must teach them more before we begin processing. E se eles não conseguem fazer isso, não conseguem esquecer, conter ou soltar esse conteúdo, precisamos ensinar mais para eles antes de seguirmos com o reprocessamento. So if we wanted to, we could come up with a client number 6 whose goal is to be able to talk about the client's history without dissolving into a puddle of rage and fear, terror. Então, nós podemos utilizar o exemplo 6 daquela pessoa que tem a dificuldade de falar com o receio de que vai se dissolver em raiva, em coisas que não quer abordar. So now I'm going to talk about point 5, about the test, but you can see that every time we talk about a person's history and ask them to recover, we are already doing that test, aren't we? Então, vou falar agora um pouco mais sobre o ponto 5, mas eu acho importante destacar que na história clínica, que nós já podemos testar o paciente na recuperação, na sua capacidade de recuperação, né? So what we're going to do now is talk about several ways to test the strength of a person's resilience in the face of meeting an objective. Então, nós vamos ver agora algumas formas de poder testar esta resiliência do paciente em relação à sua busca por um objetivo a ser alcançado. And to keep it simple, I would ask everybody to remember you have already done this with standard EMDR every time you take a history and then suspend it or postpone it. E eu quero esclarecer para vocês, ou tranquilizá-los, que todos vocês, quando usam o protocolo clássico de EMDR, já praticaram isso. Se você entra na história clínica, puxa esse conteúdo perturbador e depois tenta promover algum tipo de contenção para esse material que está emergindo. Okay, with that context, that's the first test that we do with every client. Então, esse é o primeiro teste que nós fazemos com o cliente, de provocar o desconforto e pedir para o paciente segurar e conter isso antes de finalizarmos a sessão. Now let's talk about 3 other ways to do this test of resilience. Agora vamos ver 3 outros jeitos de nós testarmos essa resiliência. Now we are on number 5 under step 2. Ok, I'm going there. Então nós vamos aqui para o número 5 do passo 2. Step 2. Yep. So the first test is the future. Just a minute. No, it's step 2, but number 5. Number 5. Step 2. Step 2, number 5. Go ahead. Actually, go back. Okay, Go back. I've got here. Okay. Here, okay. There it is.
Vamos ver o número 5 aqui, do passo. Okay, that's fine. That's fine. You're good. You're good. Uhum. So the easiest way is to have the person visualize the next time you're in a difficult situation, and then you feel it, and then you recover. That often is the easiest way. Então, o jeito talvez mais fácil de se fazer esse teste é pedir para o paciente imaginar a próxima vez que vai se deparar com alguma dificuldade, imaginar isso e logo em seguida pedir para a pessoa se recompor, se recuperar. But because this happens in the therapist's office, many people cannot visualize the reality very adequately, either because they can't visualize or because they need to be in the environment where the triggers are. So often this doesn't work. Muitas vezes isso aqui não funciona no consultório, porque o paciente ou não consegue imaginar e fazer essa visualização, ou precisa estar num ambiente rodeado pelos disparadores que provocam esse desconforto. So then we look for the possibility of going to the place where it will happen, in situ, in vivo. We go into a present experience where the environment triggers them. Então, nós podemos considerar a possibilidade de ir com o paciente ao local, quer dizer, in loco e em vivo, ao vivo, para podermos testar esses disparadores no ambiente perturbador para o paciente. Another way to do it in the present is for the therapist to take a role in the present, in the office, and to develop a script that the client helps develop, a script that the therapist will read. Uma outra possibilidade, um outro teste que nós podemos fazer é de o terapeuta, no ambiente do consultório, assumir um papel a ser desempenhado e a desenvolver um roteiro que o paciente vai ajudar. Então, o paciente ajuda a montar o roteiro e depois o terapeuta vai ler esse roteiro para o paciente como uma forma de se testar essa resiliência. An example is when I accompany a client to an Olympic gymnasium where the smell and the sight and the sounds and the music are real. Then they get triggered. Uma possibilidade é quando eu vou com o atleta olímpico a um ginásio onde ele pode sentir o cheiro, a música, a visão do ambiente, e isso faz com que os disparadores sejam ativados. Now, here are 5 examples of how each of my clients might be confronted in an office. So they're just laid out here now, André. Então, uma outra possibilidade é como esses 5 pacientes podem ser confrontados no próprio consultório, né? Segundo esses exemplos aqui. Do you want me to read them? I don't know. Yeah, you can read them, sure. Elaborate if you wish. Ok. Então, digamos aqui que no primeiro exemplo, que a pessoa tinha dificuldade para enfrentar o chefe, o terapeuta pode planejar olhar para o cliente e dizer: o seu trabalho poderia ter sido melhor, ou mais fortemente, você estragou tudo. No segundo exemplo, que é do parceiro, né, na relação afetiva, o terapeuta poderia simplesmente concordar em cruzar os braços, voltar-se para o cliente com um ar de desagrado, de desgosto. O terceiro, que é o militar, ele disse, certa vez ensinei um grupo de soldados militares designados para ensinar resiliência aos soldados. Eles se chocaram, cuspiram, gritaram para provocar uma reação. No quarto, o cliente pode concordar em conferir seu telefone, né, que está preocupado com as mídias sociais, e dizer: ninguém está me enviando mensagens de texto. E no exemplo final do atleta, o terapeuta pode fingir que está em uma bicicleta olhando para o cliente dizendo: seu perdedor, seu fracassado. E com isso, provocar uma reação dessas pessoas no ambiente protegido do consultório e poder elaborar um pouco mais como é que eles reagem em termos da sua capacidade de enfrentamento, de resiliência. Now I'm going to show you my favorite provocation
for someone who is working on self-esteem. Agora eu vou mostrar para vocês a minha provocação favorita para a pessoa que está trabalhando com a sua autoestima. Now remember, I said at the beginning we need a strong relationship, so this will work. Então é importante relembrar, como disse no começo, que é importante que haja um relacionamento forte, né? Um vínculo bem solidificado para que essa intervenção funcione. With that relationship, you also add, now remember, I'm on your side. I'm only doing this to help you get stronger. E eu poder dizer para a pessoa, olha, além desse nosso relacionamento, eu quero te dizer que eu estou do seu lado. E eu estou fazendo isso aqui para te ajudar, para você se sentir mais fortalecido. So my client is working on vulnerability and maybe a touchiness and lack of confidence. Então, o paciente pode estar trabalhando em vulnerabilidade, em ser facilmente melindrado e de falta de confiança. And I'm going to do this. I'm going to say, are you ready? E eu vou dizer assim, você está pronto? You know who I am. Você sabe quem eu sou. I'm on your side. Eu estou do seu lado. And I'm going to do what you asked me to do to test you. E eu vou fazer o que você me pediu para fazer para poder testá-lo. You said, act as if I'm a disgusted father. Você me disse, você pediu para eu agir como se eu fosse, para eu atuar como se fosse um pai que está desgostoso com relação ao filho. As I do this, you pay attention to your body, just as we've practiced. Então, à medida que eu fizer isso, eu quero que você preste atenção principalmente no seu corpo, do jeito como nós praticamos antes. My internet is unstable. Can you hear? Okay, ready? Are you ready? I'm going back and forth. Ok. Tá, apostos? Tá pronto? Here goes. Lá vai. That's all you have to do. Só precisa fazer isso. Now, you have different options. But first of all, you want to ask what the test result was. Temos algumas opções, mas primeiro nós queremos saber quais foram os resultados desse teste. And if the client says, that's your problem, se o paciente Italian wise, problema seu, se vira. Then you're done, aí, and you strengthen that with bilaterals. Você conseguiu, e aí você fortalece isso com estímulo bilateral. But sometimes the client is negatively affected, so you go on to the next section. Mas às vezes o paciente fica muito mobilizado, e aí nós vamos para a seção seguinte. Now here's where we are with do the test, check for the client's reaction, and do the next part. Aqui vamos fazer o teste, verificar a reação do cliente, a maneira como se segue. But basically you say in number 1, show me how you recover. Mas basicamente no primeiro eu vou perguntar para o paciente, eu vou pedir para o paciente, mostre-me como é que você se recupera. And many clients at that point will be able to say, I am here, I love me, or I'm going to do a soothing energy tap like that, or I'm just going to do a little tapas. Many clients will be able to recover from that, and that is good news. A boa notícia é que então, o paciente pode se recuperar, podendo dizer simplesmente eu me amo, eu gosto de mim, isso já ser o suficiente, ou de repente fazer algum tipo de tapping, de segurar e isso promover essa recuperação. Com isso já conseguimos alcançar o nosso objetivo. And number 2 here is you might have to help them to learn new skills or to practice them, but remember they always must put it into practice on their own eventually, by themselves.
No segundo aqui, se o paciente não consegue se recuperar sozinho, o terapeuta pode ajudar, mas é importante que, além de nós podermos ensinar algumas dessas habilidades, que o paciente consiga implementá-las por conta própria, né? Consiga fazer sem o nosso monitoramento. Now, some clients will not be able to recover and will not be able to learn. Here's where I put in paragraph 3. There are 7 ideas, 7 explanations I found in my work. You can just read through the 7. Each one is relevant for some clients. E tem o terceiro aqui, no caso do paciente que não consegue se recuperar, e eu elenquei 7 aspectos que seriam importantes de... eu vou fazer a leitura aqui, just a minute, para poder ajudá-los. Where are the 7? Yeah, in number 3, the first thing you ask, maybe they don't have skills and they're going to fail because they don't go to the gym enough, or they don't practice cycling, or they don't know how to communicate, or so forth. Pode ser que eles tenham essas dificuldades porque não façam exercício suficiente ou porque eles não consigam andar de bicicleta o suficiente, enfim, que eles não tenham essa capacidade de recuperação. And then sometimes the skills they need are how to recover. They might just simply need to remember to exhale, to come out of anxiety and go into vagal calming. A lot of people forget to breathe at times like this, and sometimes they need to practice heart math and not forget to breathe when they are challenged. Exhale is number 1. Exhale is the most powerful and portable and, of course, inexpensive way to recover from these frightening, anxiety-provoking, sympathetic emotions. Essas emoções simpáticas, no sentido de ativação do sistema nervoso simpático, provocadoras, podem ser recuperadas, o paciente pode se recuperar por meio de uma estratégia mais simples, prática e barata que existe, que é a expiração. Então, como ajudar o paciente a expirar nesses momentos? Porque muitas vezes, nesse teste de provocação, o paciente entra num estado de contenção e não expira. Portanto, o expirar vai ajudá-lo a entrar num relaxamento no estilo vagal ventral. I'm reminded of the group that I taught in another country that was working with their military. One of the things they found that could be helpful was to teach a soldier who is confronted to extend a hand with the palm open and to say, hello, citizen. Então, eu fui breathe. Então, ensinar militares no outro país a como lidar com situações difíceis, e eles reconheceram ou elaboraram uma possibilidade de lidar com alguns momentos de confronto, estendendo a palma da mão e dizendo, olá, cidadão. E enquanto faziam isso, retomavam a respiração. Sometimes they know this, but they don't practice enough. So remember that you might want to repeat the play in your office, and they will strengthen by laying down brand new neural circuits over and over, and the practice will eventually help them to become competent. Isso quer dizer que as pessoas podem até saber dessas habilidades, mas não têm a destreza, não têm a prática, e por isso é importante, no ambiente do consultório, nós repetirmos várias vezes para que, aos poucos, essa prática ajude a consolidar melhor essa capacidade e eles se sintam mais destros, com maior maestria em relação a essa habilidade. And André, if they don't practice the strengthening of these new qualities and virtues, and if they don't test the resilience, they really cannot say that they're teaching resilience. If you don't test it, there's absolutely no way to say you're teaching resilience. That's silly.
É simples assim, se você ensina uma habilidade, uma virtude no consultório, mas não pratica aquilo várias vezes e não testa a resiliência, isso aí quer dizer que não vai adiantar. A pessoa não vai conseguir sustentar essa resiliência no ambiente natural dela. Now, I only have two more things to say and then we're done. The first thing is there are several more things that might explain why they can't recover. And one is, at this point, you ask them about their goal. Many, many, many people will change their goal at this point. Uma das coisas que pode complicar aqui um processo de recuperação é que, neste momento, nós vamos perguntar para a pessoa o que ela quer e, com muita frequência, ela modifica o objetivo dela. And to finish, here's the very last one of my workshop. Many times, as they go into the future like this, they discover the past, and everybody that's listening in knows what to do. A última coisa que eu quero dizer é que quando esses pacientes conseguem entrar no futuro, conseguem se visualizar no futuro de uma maneira mais integral, acabam com frequência se deparando com o seu passado. E que vocês participantes sabem o que fazer nesse caso. Fini. Pardon? Everything else is self-explanatory. E o resto é autoexplicativo. Esse material nós vamos deixar disponível no nosso espaço da mente para vocês. Except to say one really important thing I forgot. Exceto uma coisinha importante que eu esqueci de mencionar. People who spend all of their time as therapists treating trauma victims can start to do fewer positive coping behaviors like going to the gym, and they start doing more negative coping. Be careful, my friends. This is one way to dilute, to spread your work. Uhum. É importante poder ter essas outras atividades, tanto ligadas ao aspecto mais da resiliência, e ao fazer uma atividade física, porque nós, como terapeutas de trauma, podemos ficar cada vez mais envolvidos nesse nosso trabalho e desenvolvermos menos capacidades de coping, de ajuste a aspectos positivos, de tanto que estamos lidando com trauma o tempo todo. É mais aqui um sinal de alerta para que nós possamos contrabalançar o conteúdo de trauma e perturbação com esses aspectos mais ligados à resiliência e ao positivo. Fabiola from El Paso is saying hi to you, Fabi. Fabiola! Yeah. Oh my gosh! Hello! It's Great. so good to hear your voice. Thank you so much. She's in Facebook, right? She's in Facebook. Follow me. Oh gosh. Yeah. Fabiola's a gem in El Paso, Texas. Yeah. And it's on the border with Mexico, so she's on both sides. Great. Essa é uma amiga em comum, a Fabiola, que mora lá em El Paso e está nessa divisão ali, Estados Unidos, México. É uma cidade fronteiriça. And André was there, by the way, Sim. when we were having our reunions. Sim, eu estava lá, André estava lá conosco quando tivemos alguns encontros lá. Aqui, os pacientes com traumas profundos, é aconselhável aplicar esse protocolo antes de trabalharmos com o protocolo de reprocessamento de memórias traumáticas? For those patients with deep trauma, is it advisable then to use this protocol before we work with the standard protocol in reprocessing the traumatic memories? Well, I am a weird outsider. So I'm going to give you three options. None of them is standard. Eu sou uma pessoa assim meio menos convencional aqui no MDR, então eu vou te dar 3 opções e nenhuma das quais é tradicional. The first option is to do this. Remember now, you're not avoiding trauma. You're strengthening their resources so that when they finally start to work on the trauma, they're going to be much stronger. They're going to be able to move through it. So just doing this protocol without any trauma work is a beautiful gift you can give to these very delicate people.
Então, um presente que nós podemos dar para essas pessoas tão delicadas, tão comprometidas com os seus traumas, é exatamente de poder utilizar esse protocolo para fortalecermos mais o hipocampo e os aspectos positivos associados, e essas pessoas ficarem mais fortalecidas para poderem enfrentar essas dificuldades depois. Now that's for people who can postpone the trauma work. Isso é para aquelas pessoas que podem adiar, deixar para depois o trabalho de trauma e dão conta de esperar. Now there are two options for people who cannot postpone. Agora, duas opções para aquelas outras pessoas que não dão conta de esperar, de deixar para depois. One is the flash. É a técnica do flash, do Philip Manfield, que nós temos gravado já no nosso site lá do Espaço da Mente. Because it allows the person to work without talking, without feeling, without remembering, and without visualizing. Porque permite ao paciente trabalhar sem ter que se lembrar, sem ter que visualizar, sem ter que pensar, sem ter que sentir a sua experiência traumática. Now, the third option is the one I teach in my trainings. I first teach standard, and I say, if you don't have any standard clients, I'm going to teach you non-standard. I'm doing it right now with 2 groups in Colorado. Eu estou trabalhando com 2 grupos agora no Colorado e eu ensino primeiro o protocolo clássico do MDR e depois eu apresento uma intervenção que é não clássica, especialmente se os seus pacientes não se adaptarem a esse modelo mais clássico. And I'm going to give you just a few examples of what I do. Então, vou te dar alguns First of all, exemplos do que eu faço. This is the third option. This is what I teach. Essa é a Don't do terceira. EMDR, do EMD. Uhum. Ok. Então, em vez de fazer o MDR, utilizamos o EMD. Do not start processing until you've developed the window of emotional tolerance. Não vai fazer o reprocessamento enquanto não tiver desenvolvido a janela de tolerância emocional. In phase 3, Na fase 3, and when they get a target, an EMD target, make sure it's small enough quando, to fit. quando vamos escolher um alvo na fase 3, que seja um alvo pequeno o suficiente para caber na janela de tolerância e utilizarmos o EMD em vez do MDR. Now, in memory reconsolidation, that's called step 1, exposure or access. Então, na teoria de reconsolidação da memória, isso é uma intervenção mais de exposição. Exposure or access, né? Memory. Access, yeah. Ou então de exposição ou de acesso à memória. Exposure or access take place in phase 3 of EMDR, always. E a exposição e o acesso sempre ocorrem no protocolo clássico, na fase 3. Now let's go to phase 4. Agora vamos à fase 4. Here is what I teach. Aqui é o que eu ensino. If possible, Se possível, I always do one slow infinity. I watch the eyes, and if they do that, I stop. Eu faço, em vez do movimento linear, eu faço o 8 deitado, que é o sinal do infinito, bem devagarzinho. E se a pessoa pisca um pouco o olho, eu paro. Anything other than a smooth eye movement, I stop. Qualquer coisa que não seja um olhar fluido em relação ao 8 deitado, ao sinal do infinito, eu dou uma parada. I stop and then I ask, were you going somewhere? Eu paro e pergunto, você estava indo para algum lugar? Para onde você foi? Or I use Jim Knipe's back of the head scale. Ou então eu uso a escala da nuca, o back of the head scale, que foi desenvolvida pelo Jim Knipe. Let me perhaps maybe explain what it is. I don't know if everyone knows this. Yeah. Essa é uma escala em que aqui significa eu estou totalmente presente e aqui significa eu estou lá no trauma, no passado, não estou aqui. Então você vai perguntar para o paciente,
onde entre totalmente lá e totalmente aqui, onde você se encontra agora. E a pessoa pode dizer mais para lá ou mais aqui. Né? Faz sentido. And you need to use this for people who can't do that first eye movement. E você precisa utilizar essa escala para ver onde a pessoa se encontra, mais para lá ou mais aqui, no aqui e agora com você, principalmente para esses pacientes que não conseguem acompanhar esse movimento com fluidez. This very slow first movement is designed to slow the process way down and to look for undiagnosed dissociation. Esse movimento lento ajuda a reduzir a ativação e a identificar, a proporcionar um diagnóstico que não foi detectado de dissociação para esses pacientes. Now, there is a fourth option for these people. It's being practiced in Amsterdam. Do you know about it? É uma quarta opção que tem sido praticada com essas pessoas lá em Amsterdã. And I don't recommend it. E eu não recomendo. It's the intensive, right? Exactly. You can talk about it. Yeah. I have nothing to do with that. I think that's just a terrible idea. And I've read their research. And either the Dutch are much more powerful than the rest of the world, or they're not paying attention to the client. Então ele diz, eu não concordo com isso, esse é dos holandeses, ou eles são muito mais fortes do que nós, ou eles estão fazendo alguma coisa com a qual eu não concordo. Basicamente, não fazer estabilização nenhuma com o paciente e fazer uma intervenção direta no trauma, sem preparo nenhum, pá, e usando múltiplos estímulos simultâneos. Just to remind everybody, whether you do this slow start or the flash, the client eventually becomes more strengthened and is able to move into standard. So eventually you can do standard. É só para dizer que se você só para finalizar também que os holandeses têm pesquisa para amparar isso, então não é só uma questão de especulação deles. E acrescentando aqui que se você utiliza ou esse movimento lento ou a técnica do flash, eventualmente os pacientes vão ficar estáveis o suficiente para aí sim poderem participar do EMDR com o protocolo clássico. Beautiful. Does that fit your person's question? Yes, but there's a colleague here asking, could you please repeat in what phase you use the movement, the infinite stimulation? Uma pergunta ainda de qual, para repetir, em que fase se usa o movimento do infinito? Well, if the word is installation, then you would use it to strengthen the special place in phase 2. But if it start processing in phase 4, then it would be right after you've become sure that the person is in a window. See, then if they're down here and you do 1, it's probably going to go up here and that's enough to start. Então você pode utilizar ou na fase 2, na fase de instalação, ou então na fase 4 de reprocessamento, depois que você se assegurou que o paciente conseguiu, por meio daquele processo de tranquilização, uma maior capacidade de tolerância em relação à administração das suas emoções. By the way, this movement is old. There is something on the internet that suggests Francine learned that from neurolinguistic programming, programación neurolingüística, no? There's a video on the internet. No, it's just an email from the NLP people. Ah, ok. Tem e-mail do pessoal da programação neurolinguística dizendo que esse movimento do infinito, a Francine aprendeu com eles. Because depending upon where you look, up, across, or down, you get a different memory and a different emotion. Porque dependendo de para onde você olha, se é mais para cima, mais na altura dos olhos ou mais para baixo, você consegue alcançar um tipo diferente de memória, acompanhado por um diferente tipo de uma emoção diferente. It's because from the manual we are just doing the
the diagonal and the horizontal. Yeah. I teach this if possible because it includes diagonal and the horizontal and circle and etc. É porque antigamente a gente usava, além do linear e do diagonal, do horizontal e do diagonal, o circular e o infinito. E o John entende que quando ele usa o infinito, ele na prática está usando movimentos diagonais e movimentos horizontais ao mesmo tempo. But if you want to begin with the horizontal, that's fine. And don't forget that if that's too much, you can have them look straight ahead. This move will register not on the frontal motor, but on the dorsal sensory. So you take out the motor by just doing this. It will work, but it works even more slowly for these people that we're talking about. So instead of a long one or a wide one, just a short. Any horizontal, but not moving your eyes. Okay. Not moving eyes. Se fizer um movimento horizontal, você pode começar com esse, mas se a pessoa ficar muito mobilizada, você pode fazer um movimento bem lento e pequenininho e pedir para o paciente não movimentar os olhos, de forma que os olhos ficam parados e o movimento acontece, e isso vai ser registrado não no córtex pré-frontal, mas na parte dorsal sensorial. E não sobrecarrega o paciente. And if that's still too much for your client, close one eye, because with one eye, this information goes into the lens, catches the nasal receptors, and carries that picture to this side of the brain. But over here, it goes into the other side of the retina and goes straight back. So with one eye, without moving it, you still get bilateral stimulation on the spheres, both hemispheres. Então, se por acaso mesmo este movimento aqui, sem mover os olhos, for excessivo para o paciente, pede para o paciente cobrir um dos olhos e faz o movimento sem que os olhos se movimentem, porque quando o movimento vem para cá, isso vai atingir esse estímulo, o lado oposto do hemisfério, passando pela região nasal e levando a imagem para esse hemisfério. E quando o movimento vem para esse outro lado, isso vai estimular o hemisfério contrário, e de uma maneira um pouco mais dosada, né? Not so overwhelming, right? Yeah, exactly. Para carregar o paciente. Yeah, very good. Not so overwhelming. Yeah, great questions. Wonderful questions. There's one more here from Nelly. Uma pergunta aqui da Nelly. É recomendável utilizar esse protocolo para pessoas que perderam entes queridos pelo Covid-19? ¿Es recomendable utilizar este protocolo para personas que han perdido seres queridos por COVID-19? Oh, Nelly, hello. Hola. I don't know. That is so involved with grief, loss. I wish I could answer. It certainly is a good idea. In case something new opens up, then you can slow all of this, as André just said, slow the processing so they can take a look at it. See, part of the thing with grief and loss is they go too fast. They don't want to give it up all. Ok. Em primeiro lugar, eu não sei, porque isso tudo está relacionado a luto, né? Então, tem muitas coisas acontecendo agora com o Covid-19. Mas, de qualquer forma, eu sugeriria algumas dessas estratégias que eu destaquei para reduzir a velocidade do reprocessamento e permitir ao paciente tolerar um pouco mais a informação que surge como resultado dessa estimulação. Sumamente importante permitir que la persona se quede en un nivel alto to see if they need to go further or want to go further. Stop the session well before it gets to zero, because zero is too late if they say they're not ready. Does that make sense? Então, o que nós vamos tentar é manter a pessoa num nível mais elevado e sem irmos muito depressa no reprocessamento, principalmente com esses conteúdos mais difíceis, né? E, preferencialmente,
finalizar a sessão sem necessariamente chegar a zero. Finaliza a sessão um pouco antes para dar o tempo do paciente poder se acostumar com uma reorientação ao presente, né? And as the sun goes down, continue to ask them and to tell them, if we continue, it might go to zero. Are you ready for that? Many, many, many people will say, no, I'm not ready. À medida que os SUDs vai baixando, nós podemos perguntar para o paciente, olha, o SUD está diminuindo, você está pronto para que ele chegue a zero? E muitos vão dizer, não, eu não dou conta que ele chegue a zero por enquanto. I hope that helps. Espero que isso ajude. Nosso tempo está terminando e eu gostaria de trazer mais uma pergunta para o John. Né? So we're wrapping up. Happy weekend. Yes. I'd just like to say one last question in terms of how you have been able to integrate this protocol in your practice with trauma work. Try to balance both, or you've been going more in the direction of resilience and positive psychology and less in relation to trauma work. Querendo saber um pouco do John, só para a gente finalizar, como é que ele tem utilizado esse protocolo na prática clínica dele? Se ele tem seguido cada vez mais nessa direção da resiliência e do positivo e cada vez menos em relação a trauma, ou se ele faz de uma forma mais integrada, mais equilibrada? I find that I use this in 4 different occasions. Eu tenho before trauma work, before trauma work, in the middle of trauma work, after trauma work, or instead of trauma work. And my answer is, the client decides. But there are 4 options. Acho que são 4 opções. Tem uma possibilidade de usar antes do trabalho com trauma, durante o trabalho com trauma, após o trabalho com trauma ou em vez do trabalho com trauma. Really, there are 4 applications. There are really 4. Sim, realmente são essas 4 aplicações, né? Vai depender de cada caso. Yeah. Well, John, thank you so much for this presentation. My pleasure. It was an honor to have you here with us. It was really great, and as always, yeah. Quero agradecer muito ao John por essa participação aqui conosco e sempre aprendemos muita coisa com o John, ele sempre pesquisando coisas novas, sempre em busca. E agradecer a vocês que participaram aqui conosco dessa live do Espaço da Mente. E nos vemos em breve. Olá,